Então a gente fez o projetinho de teste, colocamos lá os métodos de teste, executamos o teste, onde nós vimos os resultados, né, ou de um teste ou de vários, e aprendemos um pouquinho sobre teste de unidade, a colocar o resultado e verificar o resultado no Test Explorer, onde ele vai aparecer esse resultado. Esses projetos, eles são auxiliares, e quando a gente fala das metodologias de desenvolvimento moderno, todas elas são orientadas a teste, todas elas você vai ter um projeto de teste para fazer os testes de unidade, que dão um esforço inicial grande para a gente programar, mas que a médio e longo prazo você recupera esse esforço, conseguindo testar todo o seu aplicativo toda vez que você for fazer um build, toda vez que você for fazer um deploy, né? Fica mais fácil. O que a gente vai fazer agora? Para eu não mostrar novamente o Windows Forms, projeto Windows Forms, agora a gente vai fazer um projetinho na web. Ele é um projetinho um pouquinho mais complicado que o Windows Forms. Por que ele é um pouquinho mais complicado que o Windows Forms? Porque você está vinculado no HTML ao entendimento do browser. Tá? Você vai programar o seu back-end, o seu front-end, só que para o navegador você só vai cuspir HTML, CSS, JavaScript. Você não cospe outra coisa. E a internet, ela usa o protocolo HTTP ou HTTPS, que são protocolos por natureza desconectados. O que é isso? Descarrega tudo no cliente, toda vez que você precisa, ele vai negociar a conexão com o server para buscar. Seja isso feito de forma assíncrona ou síncrona. Quando eu estou falando de forma assíncrona, eu estou falando que você vai estar usando um Ajax da vida para buscar os dados. Quando eu estou falando de forma assíncrona, eu estou falando que você vai usar um post ou um get para você fazer o que você tem que fazer. Beleza? Nós não vamos fazer um projeto agora usando a API, nós vamos fazer um projeto direto usando o Razor, programar a nossa página, mas a gente tem que entender a estrutura de funcionamento do ASP.NET antes de qualquer coisa. Tá bom? Então eu vou mostrar essa estrutura para vocês. Primeiro, como é que a gente cria um projeto. Esse projeto é um pouquinho mais complicado, eu vou usar uma colinha que eu tenho aqui, que eu montei, para a gente olhar a colinha, porque não vai dar para eu ficar me perdendo aqui toda hora nesse projeto, isso pode acontecer. Então a gente vai vir aqui C#, vai achar que os projetos do tipo, vamos ver se a gente acha aqui, ó. Não é esse ASP Core, a gente vai achar o do Razor direto. Eu quero o do Razor direto. Not Core app, não. Eu quero o Razor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó, com Razor Page, tá? Esse projeto que a gente vai usar. Ele já vem previamente configurado para a gente usar Razor Pages nele. Razor Pages é um pouquinho diferente de ASP.NET MVC. Razor Page, o code behind da página fica associado à própria página. No ASP.NET MVC você programa os controllers separados. Então a gente vai fazer todo o nosso code behind associado à própria página. Tá? Vou chamar aqui. É esse o nome que a gente está usando, né? Vai ser o nosso projeto. O que acontece? Se a gente não entender a estrutura, a gente vai ter dificuldade depois. Vou colocar sem HTTPS, tá? Vou criar o projeto local para ele rodar local aqui na minha máquina, para a gente entender a estrutura nesse primeiro momento. Então ele criou um projeto web, tá? E o interessante da framework
da Framework não, da Core, desculpa, desses projetos integrados que você faz aqui, é que ele já vem integrado com o Bootstrap e com o jQuery. Então você já tem essa integração. O que que é isso? Ele já cria para vocês as bibliotecas do jQuery integrado, já traz para vocês a versão do jQuery. Muitas vezes não é a última versão que tem publicada lá, mas está com a versão aqui 3.6 do jQuery. E o Bootstrap também já está integrado com a versão do Bootstrap 5.1. Então todo o código que a gente for procurar fazer, a gente poderia atualizar os scripts e o Bootstrap, a gente não vai fazer isso, a gente vai utilizar essas versões que vem com ele. Todo o código que a gente for procurar fazer utilizando o Bootstrap ou utilizando o jQuery, a gente tem que estar ligado nessas versões, porque às vezes muda o funcionamento de alguma coisa de uma versão para outra, do Bootstrap e do jQuery. Então ele já montou para você a estrutura de bibliotecas, tá? Essa aqui vai ser a estrutura do seu site, e ele já colocou aqui um arquivo de settings. Ele não tem o webconfig que tinha na Framework, as suas settings vão ficar aqui dentro. Aqui que você vai colocar os parâmetros de configuração de funcionamento do seu site dentro desse JSON, tá? Então, de acordo com o que a gente for evoluindo o projeto e tendo mais tags, a gente vai ter que modificar aqui. E essa aqui são as páginas iniciais que vêm quando você cria o projeto. O shared é compartilhado, e aqui já são algumas páginas iniciais que vêm para o aplicativo rodar. O que é importante de ficar aqui para a gente? Essa configuração padrão é não ficar mexendo nisso. Isso aqui é o que ele precisa para funcionar. Essa classe Program CS aqui é que ele levanta o aplicativo, tá? Ele vem aqui, o Core, ele é um pouquinho diferente da .NET Framework antiga. A .NET Framework ficava altamente vinculada ao IIS, que era um servidor de página da Microsoft, e todos os serviços estavam de pé desde que a Framework tivesse instalado. Esse aqui é independente de server. Teoricamente, um projeto feito em ASP.NET Core, você pode implantar num servidor Apache, por exemplo, ele vai rodar no Linux, desde que você instale tudo lá, né? Porque ele funciona com o servidor próprio dele, que ele levanta dentro do server para você usar, né? Então isso aqui, todas as configurações que você precisar para o seu aplicativo rodar, que precisam ou durante ou antes para ele rodar, você vai colocar na Program CS, que ele ou vai preparar para usar, ou vai colocar na lista de coisas que ele precisa ter para usar, tá? Que é o que ele faz. Então, quando você for fazer uma injeção de dependência, você vai fazer aqui na Program para você poder usar em outros lugares. A gente vai entender um pouquinho injeção de dependência agora, o que é, tá? E quando eu for levantar um recurso, por exemplo, eu vou colocar aqui para eu não precisar restartar toda hora que eu alterar um HTML, algumas coisinhas a mais aqui na Program.cs para a gente entender. Outro arquivo muito importante é essa layout.cshtml. Essa aqui é o template da sua página. Você pode ter vários layouts, ele vem com uma configurado. Então, se a gente observar aqui o código, aqui já começa a entrar em HTML. Quem já tem alguma vivência com HTML vai entender o que está acontecendo aqui. Quem não tem, vai ter que desenvolver essa vivência. Aqui ele já está carregando os arquivos do Bootstrap, beleza? Carregou o CSS do Bootstrap. Esse aqui é o build que fica associado às páginas, só vai rolar quando você der o compile, essa atualização de CSS. Ele faz o build de... Você pode ter CSS específicos que vão ser buildados junto com a página que você pode criar no Razor. E esse aqui é um CSS que ele cria do site, que você colocar aqui, ele já vai carregar para o site inteiro. Então esse arquivo, ó, tá aqui, ó, na raiz do site. A raiz do site é representada por esse www.root. Beleza? Então se a gente olhar aqui, ó, .css.site, tem um CSS aqui, ó. Tudo que você colocar aqui vai valer para o site inteiro. Beleza? Que já está lá na layout. Se a gente continuar olhando lá a nossa página de layout, está aqui, ó, lib bootstrap, ó. Lib bootstrap, ele carrega o CSS do Bootstrap aqui. No final da página ele vai carregar os JavaScript.
Ele carrega o jQuery, carrega o Bootstrap e carrega o do site JS, que fica aqui dentro de JS, tem um JS para o site inteiro também que você pode programar. Tudo que você precisar adicionar de script que vai rodar no site inteiro, bibliotecas adicionar, pô, eu quero baixar um Chart.js para fazer gráfico. Eu vou baixar o Chart.js, vou fazer as referências aqui na layout, vai ficar valendo para o site inteiro. Se precisar valer só para a página, aí você vai colocar só na página. É outra forma. Beleza? O que você coloca aqui está valendo para o site inteiro. Então aqui está o menu, depois a gente vai separar esse menu aqui. É o menu padrão que ele cria. Ele criou um menuzinho aqui. Aqui é o título da aplicação, você pode mudar. Está usando a estrutura HTML head body, né? Aqui é o título da página, o header. O container do body. O render body, todas as páginas que você fizer, elas vão se renderizar nesse setor aqui, no render body. Beleza? Então ela vai pegar o seu layout inteiro, vai colocar o seu layout e a página que a gente fizer vai entrar no render body. Vai entrar ali, naquele meiozinho ali, no render body. Então, por exemplo, se eu chamar essa index, se a gente olhar a index aqui, ó, a index não tem nada. Tá vendo? A index está home page, tá aqui, ó, aprenda ASP.NET Core. Tá aqui, ó, construa web apps com ASP.NET Core. Construindo, na verdade. Aprenda mais. E esse conteúdo aqui, ele vai se renderizar aqui, ó. Entendeu? Quando eu chamar a principal. Dessa forma que funciona. Aqui tem um footer e aqui tem uma section script. Você observa que essa section required dela é false. O seu aplicativo pode ter ou não pode ter a sua página. Quando você precisar colocar script específicos na sua página, você vai colocar dentro dessa section script. Por quê? Porque aí ele vai colocar as suas referências embaixo dos scripts da página, já lá no rodapé, onde tem que ficar o JavaScript. Por quê? Porque ele vai carregar todo o DOM da página antes e depois seus scripts vão rodar. Vai carregar o Bootstrap e o jQuery antes, se tiver algum script usando o jQuery, ele vai ter o recurso já carregado na página para você usar. Então vai funcionar. Então os scripts específicos da página você vai colocar dentro da section script na página. Aqui está usando um viewData_title, ó, tá vendo? Esse viewData é uma variável da chamada da página. Se você observar aqui na página index, ele coloca aqui dentro do código o viewData_title igual ao homepage. Então quando ele abrir, ele vai substituir o texto aqui, ó, na layout, ele vai substituir esse viewData_title por homepage, tá? Que é o que a gente colocou lá dentro do viewData. Então, a sua página vai poder ter o título que você quiser, porque você vai colocar dentro desse viewData_title, né, o texto que você quer na página. Então, se você olhar a privacy, é a mesma coisa. ViewData_title, privacy policy. Aí coloca aqui de novo a ViewData_title, vai ter duas vezes, vai ter no title da página, do HTML, e no texto da página, e coloca aqui, ó. Use essa página para detalhar as políticas de privacidade do seu site. Professor, por a gente ter a parte do layout, a gente não precisa daquela estrutura toda do HTML nas outras... Não precisa. Porque o que a gente faz? Você pode ter várias páginas de layout diferentes. Não tem problema. Depois você consegue setar. Se não tiver setada a página de layout, ele vai pegar por padrão a layout.cshtml. Mas você pode ter várias. Só que depois que você monta layout, você só vai programar o código que te interessa. Entendeu? Você não vai programar o código que não te interessa, o código que se repete. Então é como se fosse assim, você cria o esqueleto do seu site e depois você só muda a parte que você quer mudar. Os pages são a parte que você quer mudar. E o interessante é o seguinte, a layout, esse aqui é o CSS associado, que é buildado junto com o projeto, tá vendo? Você pode ter CSS específicos associados na página, tá? Que é esse cara aqui, ó. É o mesmo nome da página, .cshtml.css. Esse CSS aqui,
ele não adianta você atualizar sem buildar, porque ele é compilado junto com o projeto. Então, eu não recomendo utilizar esse recurso, se você precisar dar refresh toda hora. Tá? Voltando. Então, aqui você pode ter outras coisas associadas. Isso aqui está importando namespace. Você pode usar essa view imports aqui também. Aqui está vendo a view start, está dizendo que o layout é igual a layout. Essa view start ela é executada toda vez que o projeto levanta. Então esse aqui é o layout padrão, que é esse layout aqui do Sheridan. Beleza? E aqui estão as páginas que ele já cria por padrão, que depois a gente vai modificar, excluir, de acordo com o nosso projeto. No Razor Page, o code behind, ele vem associado à página. Então a gente está olhando aqui, ó, o error ponto, tá vendo? Ele está dizendo qual que é a model da página, ó, error model. Essa error model está aqui, ó. Tá? Ó, error model que é de page model. Então, o código que a gente fizer para as páginas vão estar associados aqui no Razor Page. O que é mole de fazer nas páginas Razor Page? O onGet, por que o onGet? O onGet vai na URL, todos os parâmetros que você precisa vão na URL, tipo, toda vez que você vê lá aquele interrogação ID igual a 1, isso é um get, tá? Foi a assinatura aberta na URL. Ou o onPost. O onPost já vai no formulário, posta e você tem que receber lá com o onPost. Né? Então a gente vai usar normalmente onGet ou onPost. Você pode ter vários onGet, vários posts, mas aí você vai mudar o nome, fica um pouco mais difícil de você acessar. Né? Você pode usar também os verbos para você fazer um formulário de cadastro completo com todas as ações. Aí eu estou falando de você ter o put, de você ter o delete, de você ter todos os verbos para você usar, sem problema nenhum. Mas por enquanto a gente vai usar o onGet onPost, onGet async, onPost async, para a gente entender como é que funciona essa estrutura. Tá? Se você observar aqui, ó, não tem nem código aqui, está usando esse logger, está injetado. Né? Se der algum erro, ele vai jogar lá no log de eventos. O onGet, mesma coisa. Esse projeto aqui, por si só, ele já levanta, tá? Se a gente mandar executar aqui, ó, vou dar um set startup page, set startup project. Vou dar um set startup project aqui, cadê? Aqui, ó. Tá? Se eu mandar levantar aqui, ó, ele está levantando HTTP, ele vai levantar no servidor próprio. Posso depois mandar levantar no Yes Express também, ó. Deixa eu mandar levantar no Yes Express para ver se vai levantar. Ele vai levantar o server e vai abrir a aplicação. Aqui. Já vai abrir a página que a gente quer. Qual página que ele vai abrir? Ele vai abrir o index dos pages aqui, ó. Como é que ele sabe que é o dentro dos pages que está? Que é a estrutura padrão dele, as rotas já estão configuradas para funcionar dessa forma. Vamos ver. Ele faz as rotas automaticamente só de você criar o arquivo dentro da pasta page? O Razor já vem configurado dessa forma, mas as rotas são configuradas na prog.cs. Você pode criar rotas suas. Não tem problema. Entendeu? Ele vai abrir aqui numa porta dele. Tá carregando o site aqui. O legal de usar o Yes Express é que você pode alterar o código em hardcode lá e ele já faz o build automático, já carrega automático aqui. Você não precisa ficar parando seu programa toda hora. Tá? Se eu alterar o código aqui, já vai refletir lá. Tá vendo? Abriu o site, ó, ele já abriu naquela home, tá? Abriu na index.cs. Se a gente observar esse texto aqui, ó, é o texto que está lá, ó.
está dentro de um href, ou seja, um link. Né? Se eu clicar nesse link, vai abrir essa página aqui, learn.microsoft.com, que é o link que você colocou. O resto está no layout. Tanto o rodapé, ó, se a gente for olhar aqui esse rodapé, ó, ele vai estar lá no layout. Vamos lá olhar o layout. Ó. O rodapé lá, ó. 2024. Aula EDB 2024. Se eu mudar lá, F5, ele vai mudar aqui. Tá, eu tenho que colocar eu tenho que habilitar para ele fazer o build colocado. Tudo que você precisa tem que estar habilitado na Program CS, então a gente vai ter que habilitar as coisas aqui. Então, inicialmente o projeto Razor Page, ele vem com Add Razor Page, que é o que a gente está usando, tá? Ele vai, quando der exceção, ele vai cair nessa página de erro aqui, que não tem ainda. A exception error, não, caiu aqui, ó, no error, ó. Vai cair nessa página de erro aqui, quando der algum erro. Usa arquivo estático, usa a rota, só que a rota está usando a padrão. Você pode usar o esquema de autorização, a gente pode colocar as tags de autorização, por enquanto está tudo anônimo. Está mapeando as Razor Page, está rodando o app. Então a gente vai precisar acrescentar as coisas aqui para que ele funcione de acordo com o que a gente quer. Tá? Então, o que a gente vai fazer de início? Eu vou começar a adicionar, primeiro, as mesmas dependências que eu tenho lá no data. A Analyzer eu não preciso, mas preciso do SQL Server, do Core e do Tools. Eu vou adicionar aqui esses caras do Entity Framework. Então eu vou vir aqui a mesma coisa, ó. Manage no Git Package. Né? Posso até vir em browser e mandar instalar. Então vou adicionar aqui a Entity Framework Core primeiro, tem que ser na mesma versão que está lá, está na 10, está na 8.010. Então vou mandar instalar aqui. Foi. Vou mandar instalar a SQL Server. Foi. E vou mandar instalar a Tools. Eu posso precisar de alguma coisa ou outra. Show? Agora eu vou fazer referência também a esse carinha aqui, ó. Razor Runtime Compilation. Isso aqui é para não precisar recompilar quando eu alterar HTML. Ele vai fazer o Runtime Compilation direto já. Se eu alterar alguma coisa, o F5 ele vai atualizar. Coisa que não funcionou sem esse cara. Então a gente precisa atualizar, precisa incluir também esse Razor.runtime. Runtime Compilation, né? É esse cara aqui, ó. Beleza, então aqui as dependências, ó, Tools, SQL, não. Vamos lá. Package, cadê meus packages? Razor Runtime Compilation. Agora eu preciso habilitar o Runtime Compilation. E aí eu vou ter que habilitar ele lá na Program CS. Né? De cabeça eu não vou lembrar, eu vou olhar aqui como é que a gente habilita. Tá? É esse cara aqui, ó. Quando você dá o Add Razor Run Page, esse cara aqui só vai aparecer depois que você adicionar o package. Beleza? Então eu preciso adicionar o package aqui, ó. Eu vou adicionar o package aqui, ó. Onde eu coloquei o Add Razor Runtime, eu vou mandar ele adicionar o Add Razor Runtime Compilation. Isso vai mudar o comportamento quando a gente estiver executando e fizer aquela alteração no HTML. É só apertar F5 ele vai
atualizar a página porque ele está com o runtime ligado. Outra coisa agora, eu vou usar esse projeto aqui data, não vou? Então eu vou fazer referência a esse cara aqui em cima. Como é que eu vou fazer referência? Eu vou aqui em dependências, vou adicionar referência ao projeto, e vou adicionar referência ao projeto aula db1.data. Ok, adicionou referência, vou dar build para ver se está tudo funcionando. Está tudo funcionando. É o nosso primeiro passo, tá? O nosso segundo passo é, vocês observem o seguinte, o menu, ele está dentro do arquivo de layout, né? O menu está dentro do arquivo de layout. Deixa eu desligar aqui o Avast. Cadê o Avast? Tá. Eu posso separar esse menu aqui do arquivo de layout, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui o menu .cshtml não era para criar desse jeito. Se eu mandar criar assim, ele cria com o code behind. Quando você vai fazer um arquivo de insert, ele não tem o code behind, ele é só um arquivo. Então eu vou aqui, ó, add new item, show all templates. Eu quero só um arquivo de layout. Vocês viram que a gente fez o site funcionar sem esforço nenhum. Tá? Aí eu vou vir aqui, ASP.NET Core, vou achar aqui um Razor Layout, ó, tá vendo? Incrível, é que é o mesmo arquivo, CSHTML, só que ele não vai criar com code behind. Esse cara aqui eu vou chamar de menu. É, o code behind é esse carinha que está aqui por trás aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Tá vendo? Ele fica por trás da página que ele vai rodar. Então eu vou pegar esse código aqui do menu aqui, ó. Todo esse código do menu aqui. E vou jogar aqui no menu. Show? Vou jogar aqui no meu menu. E aqui eu vou chamar ele aonde ele estava aqui no header para fazer. Para não perder tempo descobrindo o comando de cabeça. Eu vou lá onde eu já fiz isso. Para chamar o menu desse jeito, a gente vai usar esse comandinho aqui, ó. Beleza? Aqui ele vai colocar toda essa partial direto lá. Ele vai renderizar esse código aqui. Então quando eu precisar alterar o menu agora, eu vou alterar só esse arquivo. Meu layout vai continuar funcionando do mesmo jeito. Se eu tiver em menu em layouts diferentes, eu só tenho um menu. Vocês entenderam o esquema? Esse cara aqui vai renderizar o menu inteiro. Vamos ver se vai funcionar? Ele atualiza automaticamente, sem precisar ficar compilando? Não, você precisa, porque o que acontece? Não tem server nenhum rodando. A primeira execução você precisa dar. É. Aí ele vai levantar o server. Aí você vai fazer o hot reload. O que? Eu vou alterar direto aqui enquanto estiver rodando. Eu acredito que vai funcionar. Se não funcionar, faltou alguma coisa. Tá lá o menu, ó.
Não está mais na página principal e o menu apareceu. Beleza? Então deixa eu ver se vai fazer aqui. Tá só Razor App, deixa eu ver se vai. Dei o Ctrl S para salvar. Deixa eu ver se o meu Runtime Compilation está funcionando. Funcionou. Beleza? Ele alterou aqui meu Razor App. Show? Então o Runtime Compilation está funcionando. Se eu alterar aqui agora, com ele está no ar, ele vai fazer essa alteração. Tá bom? Com o que a gente vai trabalhar agora? A gente vai trabalhar com uma coisa chamada injeção de dependência e criação das nossas páginas. Para injetar a dependência, eu faço isso aqui no Program CS. Eu já tenho o meu aula 1 AEDB funcionando aqui, né? Eu já tenho o meu aula 1.data. Então aqui na minha C#.cs, eu vou usar esse comandinho aqui para fazer injeção de dependência. São dois comandos na verdade. Né? O primeiro, eu vou injetar o meu contexto, que é esse cara aqui, ó, AddDB Context. Esse cara aqui vai estar sempre disponível para a gente. Deixa eu ver, ele está logo depois do Add Razor Page. Essa ordem é muito importante para a gente, tá? A gente não pode fugir dessa ordem. Não tem o DB Vendas Context, que o nome do nosso contexto é outro. O nome do nosso contexto é DB Livraria Context. Então eu vou adicionar esse cara. Aqui eu tenho um cara chamado config, que é o arquivo de configuração. Eu preciso pegar o meu arquivo de configuração aqui, ó, do meu builder. Esse cara aqui é o meu JSON. É o JSON aqui, ó. Esse config, o app-settings.json. Ele está aqui dentro, ó, builder.configuration. Então ele vai estar aqui no config. O get connection string eu vou chamar de DB livraria connection. A connection string, ela vai ficar também, porque o que acontece, gente? Você está desenvolvendo seu aplicativo, você está conectado na sua máquina local ou no servidor de teste e tal. Quando você vai colocar em produção, você não precisa rebuildar o seu aplicativo. Você só vai mudar a sua string de conexão aonde? No seu JSON config lá. Beleza? Esse cara aqui é a string de conexão. Ó. Você pode ter várias dentro desse connection string. Né? Vou copiar esse cara aqui. Vou jogar lá no app settings aqui. É mais um item, então tem uma vírgula. É DB livraria connection, que a gente chamou. Né? Opa! DB livraria connection. E aí o server é localhost SQL Express, que é o nome do nosso server. O database é livraria, não é? Posso usar o Trusted Connection ou passar o UID e PWD, como vocês já fizeram, password. Trusted Service Certification igual a true. Teoricamente ele vai conectar